Hoje quero trazer para você uma reflexão que está na revista Diálogo Universitário, que é uma revista desenvolvida pela Igreja Adventista em nível mundial e é impressa em 5 linguagens diferentes: espanhol, francês, inglês, italiano e português. Esta revista aqui é o volume 34, número 1. Dwayne Esmond, que é historiador e escritor, conta que cenas indiscutivelmente devastadoras aconteceram no dia 21 de agosto de 2021 no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Um estado que é menos da metade do tamanho do nosso Rio Grande do Sul e que recebeu 431 milímetros de chuva em menos de 24 horas neste dia. Ou seja, olha que interessante, a média para o nosso estado, num mês que chove muito, o mês de setembro, a média histórica é de 141,5 milímetros. E aí no Tennessee, um estado menor, menos da metade do que o Rio Grande do Sul, em um único dia, recebeu 431 milímetros de chuva. Você pode imaginar o estrago que isso ocasionou. Para você ter uma ideia, quebrou um recorde, inclusive local lá. Passou em 76 milímetros o recorde anterior daquele mesmo estado, daquele mesmo local. Casas foram arrancadas de seus alicerces, carros foram destruídos, ficaram espalhados por toda a região, empresas foram derrubadas, cabos de energia balançavam de maneira perigosa no solo, também no ar. Ele pôde contemplar um morador local e algumas meninas, as suas meninas, agarradas a uma tábua, uma delas segurando inclusive um cachorrinho e não conseguindo conter ali o ímpeto da correnteza. Quando as chuvas passaram, pelo menos 22 pessoas haviam morrido e mais de 50 estavam desaparecidas. O historiador Dwayne Esmond conta que quando viu essas cenas de devastação sendo transmitidas pela televisão, o seu coração se encheu de tristeza. Todos nós aqui, inclusive, apenas narrando esses fatos e ouvindo, temos também esta mesma sensação, né? Entretanto, o tempo foi passando, as notícias da televisão foram mudando, a mídia foi trazendo outros enfoques, outras informações, e com o tempo essas pessoas atingidas acabam sendo tragicamente, né, de alguma forma esquecidas. Naquele dia, inclusive, Dwayne Esmond conta que não imaginava que uma amiga querida sua também estivesse no meio da catástrofe. Por um acaso, ele acabou entrando em contato com ela e ela então relatou o trauma que havia sofrido. Em sua voz, bastante embargada, ela falava quase que chorando. Dwayne, foi um verdadeiro pesadelo. Até hoje começo a tremer quando vejo uma nuvem de chuva no céu. Não consigo dormir quando chove. Meus nervos vão à flor da pele. Uma tempestade com proporções como esta nos faz lembrar de os fins dos tempos, de um mundo em crise que nós estamos vivendo. Entretanto, nós temos que ser portadores das lentes proféticas das Escrituras. João escreveu que alguns eventos vão preceder a segunda vinda de Jesus. Depois disso, ele disse, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Apocalipse 7, versículos 2 a 3. Ou seja, Deus enviou 4 anjos para conter as forças demoníacas poderosas, para que pudéssemos compreender conflitos que são tremendamente assustadores de se contemplar, para que pudéssemos compreender desastres naturais extremamente devastadores que nem podemos calcular, para que nós pudéssemos então compreender que o fim está próximo e pudéssemos entregar a nossa vida ao Senhor. Ao se aproximar o grande dia do retorno de Jesus, entretanto, esses anjos, essas sentinelas, começarão a afrouxar o seu controle sobre essas forças demoníacas que até então são reprimidas.
mas que são forças que estão empenhadas em causar morte, destruição, não somente por meio da natureza, mas também por todas as formas possíveis envolvendo os seres humanos. Um dia, infelizmente, ou felizmente para aqueles que encontrarem a salvação, Deus vai remover a restrição completa desses anjos ou desses ventos que estão sendo segurados. E aí será exposta a verdadeira realidade, a parte obscura da grande rebelião cósmica. Vai cair de nossos olhos qualquer impedimento para vermos as consequências do mal, as consequências do pecado. Jesus também trouxe em Mateus 24, a gente lê aqui essas palavras, alguns alertas, alguns avisos do que deve acontecer nos últimos dias. Mateus 24, versículo 4 diz assim: cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Não tenham medo, no entanto. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão, enganando a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está traçado o destino do planeta Terra. Mas este não precisa ser o nosso destino. A destruição, as guerras, o amor se esfriando não precisa ser o nosso destino. Mas este é o destino da história deste planeta. Este planeta que deve ter um fim, assim como a gente o conhece, no momento do retorno de Jesus. Nós, os salvos, os santos, aqueles que creem que Cristo é o nosso Salvador, que aceitam a sua graça, o seu perdão, esses serão levados para o céu. Viverão com Ele por 1000 anos e após passados esses 1000 anos, retornarão então a esta terra, mas com uma terra renovada, não mais com a presença do pecado. Quer você estar nesse dia especial, quer você ser salvo, quer ser liberto de todas estas tempestades que estão por vir, que Deus te abençoe grandemente. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor hoje, enquanto a porta da graça ainda está aberta. Para mim, Israel Fernando, foi um prazer, um privilégio ter feito companhia cristã para você nesta manhã de segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. A você, meu carinho, meu grande abraço, meu desejo de que você fique na paz e até amanhã, se Deus assim permitir. Até lá.